pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaia. Nós estamos mais uma vez aqui com um vídeo no canal para falar sobre automação. Nós vamos continuar aqui com a nossa bibliografia, o livro da geração do Enio Cruz Costa, o livro do Dosati, Princípios de Geração. Eu adicionei aqui alguns catálogos que eu utilizei para fazer esse trabalho, ok? Então, o da Honeywell, aqui dois catálogos sobre válvulas, ok? Da WP Jones, engenharia de ar-condicionado. Também dois catálogos da Johnson Controls sobre as válvulas. O livro do professor Remy e o livro do Jabardo, Refrigeração Industrial. Aqui, pessoal, estão os sites que eu utilizei para fazer aqui esse vídeo. O que nós vamos falar hoje, pessoal, é sobre os sistemas de controle aplicados, ok? Nesse caso específico, as válvulas de água gelada, ok? Então nós falamos na última aula sobre vários sistemas de controle e a intenção hoje é a gente focar nessas válvulas de água gelada que são utilizadas em fan coils. Então aqui, ó, só para ilustrar, eu coloquei a foto de um fan coil, tirei desse site aqui, ó. E aqui nesse fan coil nós temos a válvula, que ela está aqui, ó, tá vendo? Na verdade a gente só consegue ver o atuador, mas a gente sabe que a válvula está aqui, né, junto com o atuador, e ela faz o controle do fluxo de água que passa aqui pela serpentina do fan coil. Por meio dessa válvula que nós conseguimos ajustar a temperatura que vai ser enviada para o ambiente e fazer o resfriamento conforme for a necessidade. Então aqui, pessoal, eu pensei em iniciar com essa válvula aqui, que é uma válvula bem simples, ok? Então, uma válvula duas vias, com retorno por mola e atuador on-off, ok? Essa válvula aqui, pessoal, o que é o ideal? Né? A gente vê aqui o fabricante, vê o modelo da válvula e procurar aqui o catálogo da válvula, porque aí você vai conseguir todas as informações relativas a essa válvula para você poder aplicar, fazer manutenção, saber se está funcionando de forma correta. Então, vou abordar alguns aspectos sobre o catálogo, mas primeiro, né, vamos analisar a válvula aqui e ver o que a gente consegue identificar por meio da etiqueta. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Tem um código aqui, tá? Ó, two-way, né? Então, uma válvula duas vias, ok? 220 volts, 50 e 60 Hz, ok? Aqui, ó, on-off. Aí tem aqui informações sobre a rosca, sobre o IP da válvula e assim por diante. Então, uma das primeiras coisas importantes para nós é a tensão na qual eu vou ligar esse atuador da válvula, para ele atuar nessa válvula aqui. Uma coisa que é importante olhar aqui de cara, ó, tá vendo que ela só tem dois fios? Então, se ela tem dois fios, o que vai acontecer? Eu teria aqui dentro do atuador um motor. Esse motor, ele vai trabalhar num sentido, ou abrindo ou fechando a válvula. Por quê? Porque só tem dois fios, ok? Se eu fosse ter um motor reversível ou fosse ter um motor para abrir e outro para fechar, eu teria que ter mais um fio aqui, ok? Então, sendo dois fios, eu já mato que ele só vai atuar num sentido, por isso que provavelmente ela é uma válvula de retorno por mola. Uma outra coisa interessante é essa chave aqui, ó. Então, por meio dela você consegue travar a válvula na posição aberta. Isso é importante, por exemplo, quando tem um problema no atuador, então você trava a válvula sempre aberta. Ou, por exemplo, muitas vezes o equipamento ainda está na parte de configuração, a válvula foi instalada, e aí o pessoal da refrigeração, que está lá instalando os chillers, por exemplo, numa obra grande, precisa que as válvulas estejam abertas para que você possa ter carga térmica para colocar o chiller para funcionar. Então, o que você faz? Você deixa a válvula travada aqui em aberto, e aí quando o pessoal do controle vier ajustando as válvulas, aí o pessoal põe ela para funcionar e destrava a válvula e ela passa a atuar pelo termostato ou pelo controlador. O que eu destaquei aqui, pessoal? Algumas informações
importantes aqui, ó, sobre o código. Então aqui o que acontece? Ele fala do tipo de válvula, ele fala aqui ó, se é uma válvula 2 ou 3 vias. Ele vai ter aqui outras informações relacionadas aqui à tensão de alimentação. Ele vai ter informações aqui sobre o diâmetro da válvula e aqui informações sobre a rosca para fazer a interligação com a parte hidráulica. Okay? Então tudo isso está no código do equipamento e que eu tirei do catálogo, né? Aquele catálogo do slide anterior. Reading seria o que? Seria a parte de interligação. Então, tá vendo que eu tenho aqui, ó, esse símbolo aqui é de alternado, ok? Lembra que a válvula é 220? Então, 220, quando ele é no sistema predial, industrial, geralmente ele é formado por fase e neutro. O americano chama essa fase de linha, por L, ok? Então, ele faz o que, ó? Coloca a linha no componente que controla a temperatura, que é o termostato, e da saída do termostato vai para a válvula. E o neutro vai direto aqui para a válvula. Então, sempre que o termostato fechar esse contato, você aciona o motor abrindo a válvula. Aqui, pessoal, destaquei um outro modelo de válvula, também da Honeywell, que aqui é uma VC6013. Aqui nós temos algumas informações na etiqueta da válvula. Então ele fala aqui, ó, 6 segundos, 6 VA, ó, Valve Actuator, ou seja, um atuador de válvula, tensão de 200 a 240 VAC, 50 a 60 Hz e mais algumas outras informações. Okay? Também a mesma coisa, o ideal é fazer o que? Você procurar aqui ó, por esse modelo, você procura o catálogo da válvula. Então, o que eu fiz aqui? Eu procurei as duas informações eu tirei da internet. Então, o atuador eu tirei desse site aqui, ó, e-commerce-do-gat.com.br e tirei o manual daqui, ó, tofi.com.cn. Okay? Então, com o catálogo eu consigo ver as informações importantes relativas a esse atuador e também a válvula. Okay? Nesse catálogo aqui, ó, ele está comentando sobre as dimensões, tanto do modelo de 2 quanto de 3 vias, e ele tem um KV. Esse KV é um parâmetro que é usado para a seleção da válvula. Então, por meio da diferença de pressão, a capacidade da válvula, você calcula esse KV, em alguns casos CV, e por meio dele você seleciona a válvula. É muito comum o pessoal selecionar a válvula somente pelo diâmetro da tubulação, mas geralmente é um pouquinho diferente. Se não me engano, ela fica um pouquinho acima quando você faz o cálculo, ok? Porque a válvula ela tem aqui um corpo, uma restrição, e isso distancia o diâmetro da tubulação do diâmetro da válvula, ok? Nessa tabela aqui nós temos algumas informações com relação aqui ao atuador, a válvula, o diâmetro dela. Você tem algumas informações aqui relacionadas ao sistema de fechamento, que é esse cartridge aqui. Então, tudo isso está aqui ó, no catálogo da válvula que eu tirei desse site aqui. Aqui é uma parte importante das especificações do controlador. Então, ele vai comentar sobre várias informações. Então, por exemplo, ó, água ou água com glicol né, misturada, máximo 50% de glicol. Tem aqui um valor de qualidade, né? Isso aqui deve ser medido lá pelo instrumento, né? O refratômetro. Ele tem aqui o valor do pH da água. Se você colocar essa válvula numa água que esteja a temperatura superior à que está indicada aqui, ele vai deformar o plástico. E aí para de funcionar a parte de abertura e fechamento da válvula, ok? Pressão de operação, pressão diferencial da válvula, que é também uma coisa importante. Não adianta você colocar a válvula onde uma pressão diferencial é bem mais alta, porque ela vai apresentar problema, ela não vai conseguir abrir ou não vai conseguir fechar. Algumas informações relacionadas aqui ó, ao sistema, que é de 2 vias e 3 vias. A tensão, ó, 24, então você tem modelos que são 24, ó, Blue,
label, que seria etiqueta azul, e modelos de 200 a 240, que seria a etiqueta vermelha. O que ele está dizendo aqui, pessoal? Isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é a etiqueta vermelha, que é 220. Aqui, pessoal, tem um valor importante aqui, ó, que é a potência da válvula, 4VA. Isso aqui é importante, pessoal, porque às vezes o pessoal não tem noção ali da parte elétrica, né? E aí começa a colocar ali muitas válvulas no mesmo disjuntor, não fez uma seleção adequada nem do fio e nem da proteção. E aí depois fica desarmando, né? Então precisa levar isso em consideração. Aparentemente parece ser baixinho, né? Mas você tem que levar em consideração para que você não tenha problema depois, tá? Aqui no caso de ter contato auxiliar, ó, ele fala em 1 ampere, em 250 volts. Aqui uma informação importante, ó, nominal timing, que a válvula abre em 7 segundos. 20% mais rápido para 60 Hz. Então é isso, cerca de 5 segundos ele faz a abertura aqui no Brasil. Algumas informações elétricas, né? O tipo de terminação, esse molex aqui, ó. Shipping temperature, que seria a temperatura de embarque no container, né? Então a variação que você pode ter da válvula no container, a faixa de umidade, né? Praticamente de 5 a 95%, pode usar em qualquer lugar, né? E importante é que a atmosfera não corrosiva e não explosiva. Então, se você vai trabalhar em um local que tenha essas condições, você tem que usar outro tipo de válvula. Aqui, pessoal, tá vendo o jeitão dela aqui, ó? Então, aqui numa configuração, 3 vias, aqui, ó. Aqui, o que é importante notar? Depois nós vamos falar aqui, ó, do esquema de ligação, que tem aqui, ó, ele fica grudado no corpo do atuador, tá? Então, aqui eu tirei essa figura desse site aqui embaixo, ó, que é um dos fabricantes dessa válvula. Eles fabricam sobre autorização da Honeywell. E aqui, ó, separado, ó, uma válvula de 2 vias, ó, tá vendo a molinha aqui, ó? Então essa mola está sempre jogando aqui o obturador, que é a parte da válvula que fecha, para cima, para que ela fique na posição. Então tem válvulas que são normalmente abertas e válvulas que são normalmente fechadas. Aí você tem que testar aqui. Esse modelo, se não me engano, ela é normalmente fechada. Então quando você empurra para baixo, você abre. Tá? Uma coisa importante também, ó, é a fiação. Então essa válvula aqui ela tem 3 fios aqui, que é preto, marrom e azul. Ok? Também eu tirei aqui ó, do site da AliExpress. Eu optei por essa válvula aqui, pessoal, porque ela tem bastante. Se você for nas lojas lá da Alameda Gillette, você encontra esse tipo de válvula lá, então ela tem um uso grande. Então pode ser que você se depare com ela em algum local que você estiver trabalhando. Aqui, pessoal, eu tirei do catálogo das válvulas, ok? Aquele catálogo que eu mostrei ali no início, tá? Eu já coloquei esse slide aqui na última aula, mas vale a pena você observar. Também, ó, tá vendo aqui, ó, linha e neutro e o símbolo de alternado. Então, alimentação 220 alternado, né? Aqui nós estamos com qual condição? No contato SPDT. Então, nesse caso aqui nós estamos utilizando o termostato SPDT. Lembra lá? Polo simples, duplo acionamento, ok? Então aqui, ó, o acionamento seria o que? A saída aqui, ó, e é uma única tensão que ela pode ser lançada num acionamento ou no outro, ok? Aqui não está indicado, pessoal, mas geralmente essa válvula aqui ela tem o preto, que é o comum. Geralmente esse preto comum ele vai no neutro, ok? E os outros dois vão lá na abertura e fechamento. Então você tem que interligar e testar ali. Segue ali o esqueminha que tem na própria válvula com as cores, que agiliza ali na hora de fechar. Uma coisa importante, pessoal, tá vendo aqui, ó, CW. O CW ele significa clockwise, que seria ali a abertura no sentido horário.
Se você encontrar CCW, que seria counterclockwise, seria fechamento no sentido anti-horário. Ok? Aqui, ó, pessoal, o mesmo atuador, né, similar, né, na verdade, né, tem algumas coisinhas diferentes aqui no fechamento. E aqui ele está aqui numa indicação de contato SPST, então polo simples, único acionamento, né, single, né, que é o único acionamento. Seria um contatinho simples, ó. Então nesse caso aqui, ó, perceba que nós temos o neutro que está indo lá para a válvula, que seria o preto, e aí você tem aqui a interligação. Você precisa ver ali na etiqueta da válvula, né? Quem é quem aqui, se não me engano aqui é marrom e aqui é azul, mas precisa confirmar lá na etiquetinha da válvula, tá? E aí um deles você lança passando pelo contato e o outro vai direto. Aí você interliga, faz o teste e vê se a interligação está correta, tá bom? Aqui, pessoal, um outro modelo também bastante utilizado, eu trabalhei na Johnson Controls, né? E aí eu testei bastante desse tipo de válvula aqui, tá? Essa válvula aqui, ó, ela é de uma série, ó, ela é a VA715X. Por que 5X? Porque o finalzinho aqui, ó, define que tipo de válvula que tipo de atuador, tá? Então eu posso ter o atuador numa válvula 3 vias, uma válvula 2 vias, tá? O que ele fala aqui, ó, non-spring return. O que significa isso? Nesse caso aqui, ela não tem um retorno por mola. Okay? Então você tem que ter lá um motor que seja reversível, que vai sentido abertura e depois fechamento, ou vice-versa. Ou tem que ter dois motores, senão você não consegue fazer funcionar. Okay? Então, se ela for a VA7150, ela é uma válvula do tipo on-off, tá? Floating. Você também pode encontrar esse termo floating como incremental. Okay? Então, lá no catálogo da Johnson, tem alguns modelos que ela chama a válvula tipo floating de incremental. Tá? Você tem outro modelo aqui, ó, tá vendo? A VA7153, a on-off floating with feedback. Então, feedback o que é? O retorno de posição. Se ela está na posição aberta ou se ela está na posição fechada. Nesse caso, eu preciso ter aí uma entrada lá no equipamento, uma entrada tem que ver como é esse retorno, se é o retorno, se ele é um contato ou se ele é um retorno resistivo. Se ele for resistivo, tem que ter uma I. Se ele for um contato lá no fim de curso, tem que ser uma BI ou DI. Aqui o outro modelo, ó. Aqui nós temos o outro modelo, que é a VA7152, tá? De 0 a 10 VDC. É a válvula proporcional, ok? Também aqui, ó, ele fala aqui do range, tá aqui em Fahrenheit, tá? Mas basicamente aqui, ó, ele é um pouco acima de 0 graus, né? E vai para uma temperatura bem alta, né? 284 Fahrenheit, é uma temperatura bem alta aí. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, ó, 284 menos 32, nós vamos ter aí 252, divide por 2, 125 graus Celsius aproximadamente. Okay? E a pressão, ó, de 38 PSI, que é a pressão, basicamente seria pressão diferencial. Né? Tá? Também tirei essa informação, tá? Foi do catálogo da Johnson que eu tirei desse site aqui, ó, da própria Johnson Controls. Então eu coloquei aqui, pessoal, uma foto, tá? Eu tirei a foto desse site aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó, a tampa do atuador. Ela tem esse jeitão aqui, ó, cinza. E aqui tem o modelo, ó. Nesse caso aqui, ó, VA7150, ok? Aí aqui no corpo da válvula eu também vou encontrar qual que é a tensão de trabalho. Nesse caso aqui, a tensão de trabalho é 24 VAC, ok? Então, também é o certo, ó, você pega o modelo, procura lá na internet, você encontra o catálogo, ó. Isso aqui é o catálogo, é a foto da primeira página do catálogo da válvula, tá? Eu também tirei lá do site da Johnson Controls.
No catálogo, você vai ter uma série de informações interessantes. Então aqui ele tem aqui ó, o esquema de montagem da válvula. Então tem a haste, tem aqui um indicador de posição, tem uma reguinha que você cola aqui no corpo do atuador para saber que posição que ela está. Okay? Tem ó, indicando aqui ó, o motor 24 volts. Tem uma outra figura que eu coloquei no próximo slide que vai falar aqui do tamanho dessa tampa aqui. Isso tem um detalhe importante para nós aqui, ó. Então, sei que está em inglês, pessoal, mas a gente vai acostumando, né? A gente vai traduz aí gear, por exemplo, né? Que é engrenagem, the nut, que seria aqui a parte dessa porquinha que está aqui, e o próprio desenho ajuda a gente a descobrir o que é, ok? Então você vai com um pouquinho de boa vontade e você descobre o que está escrito ali. Tá? E aí você tem aqui outras informações importantes, ó. Fala aqui do tamanho da válvula, né? A válvula sempre está associada ao tamanho, o diâmetro da tubulação na qual ela vai ser conectada, tá? Então aqui tem os diâmetros, tá? E aqui tem o valve stroke. Esse stroke, pessoal, é o curso de abertura. Então esse é um dado importante para a gente, porque a gente vai usar isso para fazer algumas informações para configurar a válvula, seja ela na situação floating, ou seja ela na informação na condição proporcional. Tá? Aqui ó, a dimensão A, que é uma folga que tem aqui, ó, então que ele te informa qual é a válvula, você vai usar isso para calcular todo o deslocamento aqui do atuador. Né? Outra coisa que eu quis destacar, pessoal, é que não só a Johnson, mas todos os fabricantes aí, eles têm uma tabela de conversão. Então, se você olhar aqui, ó, as primeiras válvulas são aqui do modelo da Johnson, mas aqui ele fala, tá vendo? A Honeywell V50XXX. Então, esse atuador tem compatibilidade com esse tipo de válvula. Aqui fala que é da CIB, né? Ou Barbary Kuhlmann. Né? Então tem o modelo e também tem a intercambiabilidade dela. Então pode ser que você encontre lá uma válvula de um fabricante com atuador de outro fabricante. Tá? É comum acontecer. Da mesma forma que nós encontramos lá no outro catálogo, eu também tenho aqui as especificações dos atuadores. Ali o modelo, né? Lembra que eu comentei? Se era incremental, que incremental e floating é a mesma coisa. Ó. Ele fala aqui, ó, tri, que é 3, né? Wire, que é fio, incremental. Então, 3 fios incremental. Ó, 3 fios incremental com feedback de posição. Aqui tem o proporcional 0 a 10 volts, ok? Aqui uma outra informação importante, pessoal, tá vendo? A tensão de alimentação do atuador. Ele tem aqui ó, a potência, 2.7 VA, 2.7 VA, e esse aqui ó, que é a proporcional, 4.7 VA. Então não pode esquecer desses valores e esquecer de definir o fio corretamente, tem a distância do fio, então o que você tem que tomar cuidado, pessoal. Quando você tem uma tensão de 220, 220 é uma tensão alta, então ela precisa de quilômetros, né, para você ter perda no fio. No caso do 24, não é quilômetros não, são metros. Então, se você tiver um cabeamento muito comprido, você tem queda de tensão, e aí, ao invés de chegar na válvula lá 24, chega lá 22, 20, aí a válvula não consegue trabalhar. Tá? Então tem que ficar bem atento a isso, porque quando a gente fala de tensões baixas, como 24, você tem mais limitação do comprimento dos cabos, ok? Já vi isso acontecer com uma certa frequência. E aí, por exemplo, nós tivemos um caso onde nós fazíamos o controle num centro da cidade. E aí tinha alguns horários que o centro estava totalmente ocupado, que a tensão ela caía. Então chegava a 220 no trafo e saía 24 do outro lado do trafo para alimentar as válvulas. E aí o que acontecia? Num certo momento nós tínhamos lá 198 volts. Isso fazia com que chegasse lá do outro lado do transformador uma tensão baixa, ela estava na casa dos 20 volts, 20 VAC, e aí isso fazia com que o atuador não funcionasse. Tá? Então
É uma coisa que a gente tem que ficar atento, se não tem problema, tá? Algumas informações que também são importantes. Tem a faixa aqui dos sinais. Aqui no caso, ó, input impedance do proporcional. Ele fala em 100.000 ohms, ok? Ó, feedback signal do VA7153, ó, de 0 até 2000 ohms. Okay? Então, nesse caso aqui uma resistência, um valor resistivo que você vai mandar para o controlador se você quiser ter o feedback. Okay? Ele dá as características, ó, é um resistor, ó, de 1/4 de watt. Okay? Aqui, ó, um outro dado importante, ó, tá vendo? Ó, nominal stroke timing em 60 Hz, ó, 70 segundos, ó, no 5/16, 110 segundos em meia, que é o que é o tamanho do stroke, né? Então, o percurso do fechamento da válvula, que vai ser de 8 milímetros, 13 milímetros, 19 milímetros e assim por diante. Nesses casos de baixo aqui, ó, em relação a 50 Hz. Tá? Então, esse é um detalhe importante porque depois a gente tem que informar se eu estou trabalhando lá no sistema floating, eu tenho, em algum lugar eu tenho que informar isso ou eu tenho que saber essa informação para configurar. No caso do atuador proporcional, eu faço um ajuste lá por meio de potenciômetros para chegar nesse tempo aqui e eu tenho algumas referências para fazer, dependendo do tipo de válvula. Vocês têm uns jumps lá que você tem que selecionar e depois fazer um ajuste fino. Né? Então, um pouquinho de trabalho, mas é interessante. Vamos aqui a uma coisa mais prática que interessa muito a vocês, que é a interligação. Aqui, ó, então, atuador floating 24VAC, tá? Nesse caso aqui, ó, VA7150, tá? Tem uma... Sempre tem XX aqui, ó, é que pode mudar o código, ok? Então, para esse modelo aqui, ó, o que acontece? Nós temos 3 bornes, ok? Ó, bornes 1, 2 e 3, onde nós vamos colocar o 24 comum no borne 1, ele vai alimentar um dos lados do motor, do atuador, e nós temos o 24 VAC não aterrado, ok? Você vai colocar ele para encaminhar. Se você quer que a válvula desça, né, o motor desça, você vai mandar para o 2. Se você quer que o motor do atuador suba, você vai lançar no 3. Então, esse ponto aqui, 2 e 3, ele pode vir de um termostato com contato SPDT, que aí seria uma condição on-off, ou eu posso trazer isso aqui direto de uma BO, e lá na BO eu transformo isso em floating. Bem, nós vamos ainda, numa próxima aula, falar como é que eu transformo aí esse floating, né, com as BOs e faço ele trabalhar de uma forma muito parecida com o proporcional. Okay? Posso ter aqui ó, a mesma condição, aqui mudaria um pouquinho aqui ó, o finalzinho, ó, tá vendo que aqui ó, XX01 e aqui XX03. Nesse caso aqui a alimentação 230 VAC, nesse caso aqui ó, pode ser aterrado. Então ó, o neutro vai lá no 1 e o L, que seria a fase, vai na mesma condição que o outro. Então, ora eu vou mandar para o 2, ora eu vou mandar para o 3. Aí vai depender se eu quero abrir a válvula ou se eu quero fechar e a posição da válvula. Então, o que acontece? Até um certo ano, as válvulas elas eram feitas normalmente fechadas. Aí depois elas passaram a ser feitas normalmente abertas. Então isso pode variar ali a posição de abertura, né? Historicamente, uma boa parte das válvulas ela abre com a haste se deslocando para baixo. Tá? Então, nesse caso aqui, o 2 né, seria o que abre e o 3 o que fecha, mas você tem que ir lá e conferir, tá? Com essas mudanças que tiveram, para mim que já estou na área há um tempo, são mudanças novas, né? Mas para quem está ingressando agora, são mudanças antigas, tá? Mas você tem que ir lá checar. Porque se você vai pegar um atuador de um equipamento que está funcionando, você não tem como saber
se está abrindo ou está fechando. Então você tem que fazer um movimento e ver se esfria a tubulação, se a temperatura de insuflamento diminui e acompanhar por isso, ok? Aqui, pessoal, tem uma informação importante que, primeiro, atuador proporcional. Primeira coisa que eu consigo reconhecer é que quando eu tenho atuador, geralmente os atuadores que são tipo floating, aqui a tampa dele aqui é menor, tá? O comprimento é menor. E os atuadores que são proporcionais, a tampa é comprida, né? Então ela é bem maior. Então isso é uma coisa que a gente verifica de cara, né? Quando a gente vê ali a tampa bem comprida, geralmente ele é proporcional. Isso não é uma lei, ok? O fabricante ele já subverteu isso algumas vezes, né? A gente vai lá, caramba, aqui tem uma tampa alta aqui, né? Você vai lá tirar, é um atuador que é do tipo floating. Mas uma referência é essa. Boa parte dos atuadores que são floating, a tampa ela é menor, e os que são proporcionais, a tampa é grande para esse modelo da Johnson, ok? O que acontece aqui, pessoal? Nós temos aqui um atuador, é o 7152, tá? Veja que nesse caso aqui, ó, é um atuador proporcional, eu tenho aqui, ó, 4 bornes. Então eu tenho aqui uma alimentação, ó, 1 e 2, que é a alimentação 24 VAC, ó. Então a 24 VAC não aterrado e o 24 VAC comum, tá? Alimenta aqui a placa. Aqui, pessoal, na verdade está invertido, tá? O comum ele entra aqui no 2, porque o 2 é o que interliga com 3. Aqui, ó. Então tá invertido aqui, ó. Dá uma. Pensa aqui, ó. O professor errou na hora de fazer aqui a ilustração, tá? Então aqui o 24 comum tá entrando aqui no 2 e o 24. Geralmente a gente chama isso de 24 hot, né? É o que vai alimentar no 1. Como que a gente sabe isso, pessoal? Se você pegar ali o transformador e medir ele em relação ao terra, você vai ver que num deles você vai achar uma tensão muito próxima de 24 e no outro você vai encontrar uma tensão que tende a zero. Então, esse polo do transformador que tende a zero é o que a gente usa como comum, e o que tem ali o 24, o mais próximo do 24, o que a gente usa como hot, que seria no caso aqui o que vai no 1. Ok? Essa é uma forma de você identificar lá no transformador. Alguns não tem essa questão, que isso tem muito a ver ali com a entrada da alimentação do neutro lá no transformador. Então lembra que é uma instalação, geralmente para a Fancore, é uma instalação que é comercial ou industrial, onde nós temos fase e neutro 220. Então, quando você entra lá no transformador, você vai alimentar com 220, que é a fase, e o neutro, e aí esse neutro ele vai dar no enrolamento do transformador um ponto de tensão mais baixo do 24, que é o 24.0 ou 24 comum, e outro ponto que vai dar o próximo do 24. Okay? É aí que a gente descobre quem é quem. Aqui, ó, no 3 e no 4, ó, o que acontece? Nós temos aqui o sinal, ó, de referência ou de comando, que é o sinal 0 a 10. Ok? Então, comum, lembra, comum tem que estar comum ali com a alimentação, se não tem problema, né? Se você inverter isso aqui, você vai ter problemas, pode queimar a saída do controlador, você pode queimar o atuador. Tá? Então você tem que ter certeza do que está interligando lá. E aqui no 4 entra o 0 a 10. O que acontece, pessoal? Apesar de eu estar representando aqui essas válvulas com o modelo da Johnson, o que você tem que ter em mente? Que se elas forem proporcionais, geralmente eu vou ter ali, ó, 4 fios. Como aqui, ó, o 2 e o 3 são comuns, pode ser que eu tenha a válvula que eu tenha 3 fios e ela é proporcional. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar no datasheet, tenho que olhar ali na tampa da válvula, geralmente na tampa ali do atuador, desculpa, ela tem ali a indicação da interligação. Então, você tem que olhar ali
onde está o comum, para você fazer a interligação, onde entra o sinal. Você tem que ler, não tem o que fazer. Você tem que ler ali, ou pelo manual, ou pela a indicação que está na tampa. A mesma coisa, pessoal, vale para os atuadores que são floating. Então, eu representei aqui na situação da Johnson, mas se você pegar outro modelo, você vai ter também três. Você vai ter um comum, um que abre e outro que fecha. Okay? Então você vai lá, olha na interligação, olha no manual, ou vai testando, você descobre. É lógico que, para quem já tem experiência, né, já descobre logo quem é esse comum aqui e deixa os outros dois para testar. Eu tive situação, pessoal, com válvula eu não vi isso acontecer ainda, mas eu vi acontecer bastante com dumper, né? Dumper também, nós temos uma situação parecida, dumper na condição de floating, né? E o que acontecia? Se você pegar um dumper e ligar errado, né? Então você manda o comum no 2, por exemplo, e aí a linha no 3 e linha no 1. O que acontece? O dumper ele fica abrindo e fechando. Enquanto ainda tem sinal, ele vai até o final, depois quando ele ia parar, ele volta para a posição que estava. Então ele fica oscilando, ele vai e volta, vai e volta. Se ele ficar indo e voltando, é sinal de que você deve ter interligação invertida aqui. O neutro não está entrando no lugar certo e a linha também não. Então você tem que checar se a interligação está correta. É bem possível que isso aconteça na válvula também. Eu não vi, mas pode ser que aconteça porque o princípio é o mesmo. Tá? Então aqui já falamos aqui do atuador proporcional. Aqui, pessoal, aqui a questão da tampa que eu comentei. Ó. Então, essa tampa aqui ó, é do incremental, né? Porque ele é 7150. Tá? Ele é o modelo 7150. Então, essa tampa menor que nem está no desenho. Se ela fosse o 7152, ia ser uma tampa grande, até aqui em cima, a maioria deles, tá? Lembra, não é uma lei, é um comportamento que a gente observa aí com uma certa frequência, ok? Bom, pessoal, era isso aí. Espero que você tenha gostado. O que eu quis compartilhar com vocês é de um caráter um pouco mais prático, daquilo que eu vivenciei aí com esses atuadores de válvula aí ao longo da minha carreira, tá? Espero que ajude você no dia a dia a reconhecer aí uma válvula retorno por mola, uma válvula floating e uma válvula proporcional. Se Deus quiser, na próxima aula nós vamos falar um pouco aí de como é que a gente transforma o floating em proporcional e na sequência nós vamos falar ali do P&D, né? Quando você fala de controle, todo mundo quer saber sobre o P&D, né? Então eu vou explicar um pouquinho sobre o P&D, não sei se na próxima aula ou na seguinte, ok? Então é isso aí, pessoal. Curta, compartilha e se inscreva no canal, beleza? Fiquem com Deus, pessoal.